E aí, Flávio Prado, eu te pergunto. A gente tem um Corinthians que sai com a vantagem e um Corinthians que está a 11 jogos sem perder. 11 jogos. É essa fase do Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, que se classificou contra o News Old Boys lá na Argentina. Vem empolgado. Do outro tem o São Paulo, que com a chegada do Dorival melhorou muito, depois entrou numa má fase e não chega no seu melhor momento para esse jogo de hoje. Só que tem também Rames Rodrigues e Lucas Moura, provavelmente começando o jogo, a dupla aí galáctica que o São Paulo contratou para conquistar essa Copa do Brasil, né, Flávio? Provavelmente essas contratações são o seguinte: vamos arriscar tudo para tentar um título de expressão que a gente não consegue desde 2012. E aí, o que esperar do jogo de hoje? Vai ser um jogo bom ou esperar um jogo truncado, sem muitas chances? Porque o São Paulo precisa do resultado, né? Bom, Pilar, tem uma coisa assim, a gente tem mania de levantar os jogos, né? Jogando, não sei o que e tal, e 99,9% dos jogos, eles viram uma porcaria. Por um fator importante. Os jogadores são medrosos, eles não têm coragem de arriscar, então fica aquele jogo amarrado, o cara fica enrolando o jogo e tal. Hoje nós temos um fator que pode impedir que eles estraguem o jogo. Os jogadores, né? O medo e tal. Hoje sai um vencedor. Hoje alguém se classifica. Ah, delícia. Então, se eles estragarem o jogo, tipo assim, faz 1-0, começa aquela frescura de se jogar e tal, não sei o quê, vai pros pênaltis. De qualquer maneira, vai ganhar um só. Porque os caras aqui, lembra aquela história que o medo de perder tira a vontade de ganhar? Isso é a cara do futebol brasileiro. Então a gente vive falando, jogão, não sei o quê, o jogo é uma porcaria, 0-0, amarrado, todo mundo com medo, aí empata, fica bom pra todo mundo. Hoje não tem empate. Não tem empate. Se der empate, o Corinthians tá classificado, o São Paulo tá fora. Se der 1-0 pro São Paulo e o São Paulo ficar enrolando e tal, não tiver medo de arriscar, ou o Corinthians, eles vão decidir no pênalti. E nos pênaltis alguém vai cair. Então isso pode ajudar o jogo. Hoje, por mais medrosos que eles sejam, eles vão ter que... Vai ter uma decisão, velho. Vai sobrar pra alguém. Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Isso ajuda muito. Porque normalmente quando a gente fala, nossa, que jogão e tal, os caras dão um jeito de estragar. Os daruncos da vida travam o jogo e tal. Hoje não tem jeito. Hoje mesmo que eles queiram estragar, no final vai ter emoção. Na pior das hipóteses, o São Paulo faz 1-0 no começo, o jogo ficou uma porcaria, todo mundo com medo de atacar, nós vamos ter 90 minutos de modorrento, mas depois tem pênalti. Aí, não é? Então acho que isso ajuda muito esse jogo. Ajuda muito o fato de um só vai ganhar, um só vai se classificar. Então, espero que eles não adotem o sistema medo. Se o São Paulo tem 1-0, tente fazer o segundo. O Corinthians não fique só tentando se defender, dar bicão pra frente. Tente fazer um gol para complicar mais a vida do São Paulo. Seria o natural. Os grandes jogos, eles são assim, né? Todo mundo tentando ganhar. Então hoje, por mais que eles tentem estragar, no final nós teremos um ganhador. E isso é o que importa. E o resto fica tudo esquecido. Toda a frescura, todo o medo fica esquecido. Mas é aí que eu falo. Eu sou muito empolgado, mas você também é a nuvem negra em pessoa. Eu não. A gente tem o majestoso chegando. Sim. Morumbi lotado. Rames Rodrigues e Lucas Moura de um lado. Caleri também. Do outro lado, Renato Augusto. Endiabrado. Renato Augusto. Ué, tá bom. O Renato Augusto. Ah, mas tem o Rojas, pô, que é um bom jogador. Tem o Corinthians aí há 11 jogos sem perder. Aí a gente começa o programa levantando. Vamos. Você brocha o programa. Não, brocha não. Eu só falei Você fala que o jogo vai ser ruim. Não, eu não falei isso. Eu falei que hoje, por mais que eles tentem ser ruim, porque eles são medrosos, eles não querem arriscar, eles vão ser obrigados a fazer alguma coisa, porque 99,9% dos jogos entram com essa empolgação toda e os caras transformam o jogo numa merda. Eles ficam com medo, eles se jogam no chão, eles têm medo. Você sabe que é isso que acontece. Mas o primeiro jogo não foi ruim. Só que hoje... Eu não achei o primeiro. Mais ou menos. Só que hoje não tem jeito. Hoje eles vão ser obrigados. Mesmo que eles estraguem o jogo, vai ter uma decisão. E no final, tudo que eles estragaram acaba virando uma coisa legal. A gente sempre faz a nossa parte. Essa empolgação, mas normalmente é porcaria. Jogo é uma tranqueira. Hoje, mesmo que eles estraguem o jogo, como vai ter decisão em pênalti, vai ter emoção. Então, de qualquer forma, vai ter emoção. Espero que tenha durante os 90 minutos. Se não, pelo menos naqueles 15, 20 minutos finais, a gente vai se divertir. É isso. É isso que eu quis dizer, basicamente. A gente tá rodado, tá cansado de ver. Qual o último grande jogo que a gente viu? O jogo? Não tem.
Tem, porque os caras são medrosos, eles têm medo de jogar, eles sabem, procuram prioritariamente não perder e tal. Hoje mesmo que façam isso, no final tem decisão e pênalti, então vai ser legal, vai ser divertido, vai ser bom. Não dá pra gente saber, não dá a menor ideia de quem seja o favorito desse jogo, não dá pra saber. O São Paulo entra com 20% a mais de força do que teve no outro jogo, porque na verdade no outro jogo o São Paulo tinha vários jogadores comuns, que é o time de São Paulo, esforçados ao extremo. São Paulo tem um dos times, desde o tempo do Rogério Ceni, dos times mais esforçados do Brasil, eles se matam, só falta dar cabeçada em chuteira do adversário. Só que é um time fraco, é um time com deficiência. Agora não, agora tem o Lucas Moura que tá muito bem. E o Rames Rodrigues, que não está muito bem, está meio fora de forma, mas ele fora de forma, ele é o Renato Augusto, também não está 100%. Ele é um jogador de talento, é um jogador... O Renato Augusto está até melhor que ele fisicamente nesse momento. Eu acho que sim. E o Renato, e a gente lamenta isso, porque o Renato é um baita jogador e o Rames também. Mas a gente sabe que o Rames está pegando a forma. Só que um cara desses, 10, 15 minutos, pode decidir um jogo. Como o Renato cansou de decidir jogos entrando no segundo tempo, no meio do segundo tempo. Então são jogadores diferentes, especiais. Aí o que pega? O São Paulo tem um jogador diferente que vai jogar o tempo inteiro, em tese, tomara, né? E esse cara pode ser o fator decisivo. O cara diferente, o cara que está em outro ritmo, em outra pegada. Um cara de Premier League. Isso pode ser um fator a favor do São Paulo. O resto, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja um jogo legal. Eu vou trabalhar no jogo, velho. Se o jogo for ruim ou bom, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ver. Então, eu não tenho opção de não ver o jogo. Então, pra mim, é melhor que seja bom. Eu acredito que seja um jogo bom. Inclusive, hoje, eu vou estar lá no Morumbi. Vou fazer a apresentação do Canelada lá do Morumbi, o pós-jogo aí do Clássico, pra trazer, né, esse elemento. Você não vai lá pra fugir por uma eventual eliminação do Flamengo? Não vou não, porque eu volto pro pós-jogo do Flamengo também, que eu sou sujeito homem. Eu quero ver. Eu não sou frouxo. Eu quero ver. Tá? Eu quero ver. Eu estive depois do jogo contra o Olímpia. Eu apresentei o programa, aí eu tive que viajar pra... Você foi surpreendido. Eu viajei pra apresentar um evento, eu viajei pra apresentar um evento, e eu apareci, eu vi lá no chat todo mundo eufórico, e o pilhado correu, tava lá o pilhado, direto de Alexânia, em Goiás. Correram atrás de você pra falar. Tá bom. O telefone caía toda hora. Aí chegou uma hora que não tinha mais jeito. Vou estar no pós-jogo do Majestoso, direto do Morumbi. Ótimo. E vou estar no pós-jogo de Flamengo e Grêmio. Estamos cansados de ver você correr. Agora, é um jogo que eu acredito que seja um bom jogo. Por quê? Olha os jogadores que vão estar no São Paulo hoje, um São Paulo precisando de gol. Rames Rodrigues, Lucas Moura, não sei se o Rames vai ser titular, né? Acho que não. Difícil. Não sei. Mas Rames Rodrigues, Lucas Moura, Caleri e um time do São Paulo que, como disse o Flávio, dá a vida em todo jogo. Imagina hoje, um jogo decisivo contra o Corinthians, Morumbi lotado, para ir para uma final de Copa do Brasil. Então, de um lado, a gente tem o São Paulo com esses reforços e ainda com o Gabriel Neves. Gabriel Neves também volta. E o Caleri, que saiu muito cedo no último jogo, que vai estar melhor fisicamente. Do outro, Fábio Piperno e Vanderlei Nogueira, a gente tem Matias Rojas e Moscardo voltando, que são jogadores importantes. O próprio Vampeta sempre levanta a moral do Gabriel Moscardo. Ele nunca sabe falar o nome, né? Ele fala o Gabriel, como é que é? É o Gabriel Moscardo. Então, tem Gabriel Moscardo e o Rojas voltando. O Rojas, que é um cara que bate de fora da área, que é um jogador técnico que veio do Racing. E ainda tem o Renato Augusto a ponto de bala. Renato Augusto, pela primeira vez, 100%, tá com sequência de jogos. Ou seja, eu acredito num jogaço. E já a gente ainda vai partir pro assunto de dois treinadores, Vanderlei Luxemburgo e Dorival Júnior. Tem muito elemento bom nesse Majestoso para ser um belo jogo. Eu acredito num bom jogo hoje. Vocês acreditam? Olha, boa tarde a todos. Tomara que todos esses fatores que você apontou aí, eles se confirmem. Mas, de fato... negra aí, ó. Não, mas não é, né, Flávio? Assim, não, vocês são uma nuvem negra, gente. Eu não. Loucura. Pô, olha o jogo que a gente tem hoje. Aí vem tudo broxa. Tem que trazer o remédio aí do Max Viril pra levantar um pouco a moral de vocês. Vocês estão broxando o torcedor hoje. Torcedor vai lotar o Morumbi, torcedor corintiano vai se reunir nos bares pra ver a semifinal da Copa do Brasil. E aí a gente brocha todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, se eu não fosse trabalhar, eu também iria num bar, assistir o jogo lá com os torcedores, né, pra gente receber os abraços aí de corintianos e tricolores. Lindo isso. Você ia mesmo? Ah, Flávio, eu já
Já fui em tantos aí e tal. Eu não iria, não. Eu vou ficar quietinho em casa. Não, mas um bar assim também, não muito longe da minha casa também, a gente tem que tomar lá. Mas eles sempre recepcionam muito bem a equipe da Jovem Pan, tá muito bacana essa relação. Por você. Você sabe... Fale por você. Mas eu gosto desse clima aí, eu gosto de ir em estádio, às vezes. Eu adoro estar no estádio. Eu, na maioria das vezes, sou bem-vindo. Às vezes tem um ou outro que quer tudo. Eu, na maioria das vezes, eu lamento que as direções de 99% dos clubes brasileiros sejam compostas de bundões que têm medo de bandos organizados. Bandos organizados. Porque se eles tivessem vergonha na cara, eles não abririam espaço das suas arquibancadas, verdadeiros latifúndios, para os bandos organizados se instalarem e de forma parasitária viverem às custas do clube. Eles deveriam fazer isso. Mas eles não têm coragem, né? Eles são bananas. Agora, o jogador que está lá em campo, ele não tem nada a ver com isso. Eu acho assim, em 3 semanas muda muita coisa. 3 semanas atrás, eu acho que o Corinthians, pela vantagem estabelecida, seria levemente favorito. São Paulo ainda não tinha o Lucas Moura, São Paulo não tinha o Rames e o Corinthians tinha o Roger Guedes em boa fase. Hoje isso mudou. Então eu acho que hoje, aquela vantagem do Corinthians, mesmo entrando em campo... O Roger Guedes jogou a primeira? Jogou. Então eu acho que hoje o São Paulo tem, em tese, um pouco mais de time que o Corinthians, mas o Corinthians ainda tem esse gol de vantagem aí, né? Uma tendência que seja algo muito equilibrado, o Corinthians fechado com alguma estratégia para contra-ataque e o São Paulo tentando tomar iniciativa. Então, por conta disso, eu acho que no caso de São Paulo, principalmente, vai ser um time de um pouco mais de coragem do que o normal, porque ele tem a obrigação de fazer o resultado. E o Corinthians, eu imagino que o Vanderlei, esperto, competente como é, deve ter treinado alternativas aí de desafogo para tentar surpreender. Então, por conta disso, eu acho que a gente vai ver um jogo com mais dramaticidade do que normalmente seria, por exemplo, um Corinthians e São Paulo em Campeonato Brasileiro. Corinthians e São Paulo em Campeonato Brasileiro geralmente é jogo chato. Numa situação como essa de mata-mata, eu acho que não. Eu acho que São Paulo toma iniciativa, São Paulo parte para cima do Como Corinthians. fez contra o Palmeiras, pô. São Paulo jogou bem contra o Palmeiras. Melhor do que o Palmeiras nos 2 jogos. Sim. São Paulo jogou bem. São Paulo estava bem organizado. Palmeiras jogando muito mal. São Paulo não tem nada a ver com isso. Um organizado São Paulo ganhou do Palmeiras com todos os méritos os 2 jogos e mereceu. Então eu acho que a gente tem que acreditar sim num belo jogo. Tivemos bons jogos, São Paulo e Palmeiras. Eu vou pro Morumbi eufórico. Eu vou pro Morumbi cheio de emoção. Eu vou lá acreditando que eu vou ver um jogão de bola. É isso. Flávio Prado faz todo mundo broxar, gente. Que loucura. Que loucura. É a mesma coisa, tu vai naquele encontro, né, achando que um mulherão chega... Opa! E o quê? Acho que a internet mentiu pra mim. Acho bem que grande. Acho que as fotos do Instagram mentiram pra mim. É o seguinte, E aí você já dá aquela broxada. Vai menos. E aí, se surpreender, ótimo, vai menos. Eu vou assim naquela e falei, bom, sabe o que eu fico naquela, ó? Não vou acreditar nos efeitos do Instagram, é assim que você vai. Vai quietinho, vai na boa, vai tranquilo. Eu, por exemplo, vocês falaram assim, se eu não tivesse que trabalhar no jogo, eu começaria a ver e tal, dependendo do que acontecesse. Eu pedia uma bela pizza, ficava com a minha pizzazinha e depois ligava pra ver os pênaltis, entendeu? Como eu vou trabalhar no jogo, eu vou ver o jogo. Mas se eu fosse, eu vou menos, sabe? Eu já tomei muita porrada com esse torcendo pra pênalti? Não, tanto faz. Eu realmente tanto faz. Eu só tô dizendo, se eles começarem a estragar o jogo, que é o que os caras normalmente fazem, eu já tive muita frustração com isso. Tal, e aquela porcaria de jogo, 99% das vezes. Então agora eu vou menos. Vai que surpreende. Começa um baita jogo, ótimo. Eu vou estar trabalhando. Pra mim é melhor que seja bom. Eu só vou devagar. Não vou com essa empolgação toda aí, porque você chega aí, você pode dar uma olhada e falar, vai com toda a volúpia, aí é a foto devagar do Instagram. É melhor você ser surpreendido pelo lado bom do que pelo lado ruim, né? Fala, pô, você esperava tanto e ficou só isso. Ô, Vanderlei Nogueira, você tá vendo que eu até já fiz uma metáfora. Tem aquele encontro que você marca pelo Instagram, mó mulherão. Você fala, cara, o Vanderlei tem uma história agora eu vou. dessa. Ué, eu tenho várias. Não, o Vanderlei tem uma história de quer contar? Não quero contar. Vamos falar de São Paulo e Corinthians. Não, mas essa história aí, pô, se contar, explode tudo. Aí você vai pelas fotos cheias de efeito, pilhado, é o pilhado. Daqui a pouco chega o Flávio Prado. É aquilo bem, mais ou menos. Realista. Aquela
Eu acredito que vai estar exatamente o mulherão que eu vi no Instagram. Eu acredito. Eu acredito que hoje vai ser um jogão. Dá pra gente esperar isso, Vander? Já chamando pra essa comparação. Vanderlei Luxemburgo e Dorival Júnior. Que a gente tem de um lado um treinador que tem muito mais história, que muitos aqui, inclusive o Flávio Prado, o Piperno, consideram o maior treinador da história do futebol brasileiro. E do outro, um Dorival que já mais velho chega ao seu melhor momento na carreira. Porque o Dorival ele tinha conquistado vários estaduais e uma Copa do Brasil pelo Santos. Ano passado, o auge. Copa do Brasil, Libertadores pelo Flamengo, chegou-se a falar o nome dele na seleção brasileira, foi pro São Paulo, organizou o time do São Paulo. Então a gente tem um que tem um passado muito mais glorioso e com muito mais história, né? Inclusive de bom treinador mesmo. E do outro, o cara que vive seu auge hoje, também há muito tempo no mercado. Em quem acreditar mais? Quem pode fazer mais a diferença hoje? Dorival Júnior ou Vanderlei Luxemburgo? Olha, Asmar, boa tarde para você. É impressionante o entusiasmo, né? A fé que você está levando no jogo desta noite. Eu queria só dizer o seguinte: esse jogo é extremamente importante para o Corinthians e para o São Paulo. Eu não estou descobrindo a pólvora, mas estou querendo só ressaltar isso, porque eu acho que é o que eles têm esse ano para prosseguir vivíssimos, né? E entusiasmando os torcedores. O Corinthians estava largado, o Corinthians não tinha nada para fazer, na opinião da maioria, até dentro do Corinthians era assim. O objetivo era só escapar da zona do rebaixamento. Ainda está flertando com a zona do rebaixamento. Sobe um pouquinho, desce, ainda está na chamada zona da confusão, como diz sempre o Vanderlei Luxemburgo. E ele ainda está, o Corinthians ainda está na zona do rebaixamento, próximo da zona do rebaixamento. É muito perigoso. Mas continua vivo em competições que ele não estaria para muita gente, recua um pouquinho no tempo, o Corinthians está fora de tudo, vai ficar só com o Campeonato Brasileiro. E não é isso que está acontecendo. Então, para o Corinthians, que tem uma vantagem pode ser revertida, claro que pode ser revertida pelo São Paulo, mas é uma vantagem importante, ele sobe as escadarias para o campo de jogo, classificado na competição e eliminando o São Paulo dentro do Morumbi. Não é pouca coisa essa expectativa, é importante isso. Eu acho que o Corinthians deve estar se preparando para valer. Eu não acredito que o Corinthians vá jogar fora o regulamento. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo preparou a equipe só para, entre aspas, né? Claro que futebol não dá para você prever tudo, mas preparou a equipe só para sair na certa. O problema é do São Paulo. O poder de fogo do São Paulo não tem sido bom. Melhorou agora. Chegaram reforços, é verdade, mas não tem sido bom. Então, eu acho que o Vanderlei vai criar grande dificuldade para o São Paulo. Pode levar o título? Pode passar? Pode. Mas vai ser grande a dificuldade que o São Paulo terá para arrancar do Corinthians essa vantagem. Eu acho, antes da bola rolar.